Fala aí, meus queridos amigos da internet, tudo bem com vocês? Sou o Léo e, sem mais delongas, hoje nós vamos falar sobre um dos, se não o maior, clássico da ficção científica, Duna, de Frank Herbert. E na minha jornada de leitura de 2021, Duna foi o segundo livro que eu li esse ano. O primeiro foi A Arte da Guerra, de Sun Tzu, que eu já fiz um vídeo, você pode clicar aqui no izinho para assistir depois que terminar esse aqui. Duna está prestes a ganhar um filme e, aproveitando o hype do último trailer que saiu essa semana, eu decidi que eu precisava fazer esse vídeo porque eu estou muito animado e eu quero que você fique também. Então bora lá! Duna foi escrito por Frank Herbert e foi lançado em 1965. Ele é o primeiro livro de uma sextologia, que é tipo uma trilogia de 6 livros. Definiu grandes tendências, assim, tipo, pro mundo da ficção científica e até para os próprios outros gêneros românticos também, como fantasia e tudo mais, porque tipo, é realmente um livro muito denso e muito único. Frank Herbert, ele é um autor que nasceu nos Estados Unidos, no estado do Tacoma, aliás, na cidade de Tacoma, que é no estado de Washington. Ele começou a escrever Duna em 1959. E o que levou ele a escrever Duna? Ele trabalhava como jornalista e ele tinha que escrever um artigo sobre as dunas de Florence, as dunas de areia de Florence. E durante sua pesquisa, visitando as dunas e tudo mais, ele reuniu muito material e acabou se inspirando para escrever a obra. E quando ele retornou, começou a escrever o romance. E aquele artigo que ele tinha sido proposto a ser escrito nunca foi desenvolvido ao final. Mas felizmente tivemos o livro e todos os outros 5 que vieram depois. O universo desse livro, ele é tão denso que, além dos 6 livros, né, da sextologia original, que foram escritos pelo Frank Herbert, existem vários outros livros que são lançados até hoje pelo seu filho, o Brian Herbert, e vão aprofundando no universo, contando até, tipo, prequels do primeiro livro e coisas mais a fundo e expandindo toda essa ambientação intergaláctica que existe no lore aqui de Duna. Falando um pouco mais sobre o livro, o Duna, ele recebeu o prêmio Nebula no ano de seu lançamento, em 1965, e em 1966 ele também ganhou o prêmio Hugo de melhor romance. Só que ele dividiu com um outro livro que eu não lembro o nome agora e ele vai estar aparecendo aqui na tela, o livro que ele dividiu. Então assim, Duna é um marco da ficção. E se você não está convencido ainda, em 2019 a BBC lançou uma lista dos 100 romances mais influentes de toda a história. E Duna tá lá. Mas afinal, sobre o que é Duna? Caras, essa pergunta ela é bem complicada, assim, exige um poder de síntese muito grande, porque Duna é gigante. Além de ser de fato tipo, um livro grande, longo, tem muitos elementos. Então, tipo assim, a gente tem batalhas, tem política, tem religião, tem dinastia, cultura, romance, vários elementos que vão se empilhando e dando uma profundidade para a história que tipo, é difícil, tá ligado? Mas a premissa da história é a seguinte. Para contextualizar, a gente se passa em um universo muito futurístico. São muitos anos no futuro e os humanos já dominaram completamente as viagens espaciais, a gente está reinando sobre o espaço e junto com outras raças também, mas estamos aí tipo dominando o espaço. E ao invés de a gente guerrear por ilhas ou petróleo, a gente vai guerrear agora sobre planetas e recursos únicos de planetas espalhados por todo o universo. A sociedade de Duna tem uma organização que parece muito com da era medieval. Um sistema feudal em que há um rei, no caso de Duna, um imperador, que distribui terras para seus nobres cuidarem e gerarem riquezas. No caso de Duna, distribui planetas. E nessa estrutura política nós vamos encontrar vários conflitos políticos, conflitos de interesse e tudo mais. Quem administra um planeta com recursos mais ricos e por aí vai. Mas principalmente nós vamos encontrar conflitos no que tange a uma riqueza específica, poderosa, quase mágica, que se chama melange. E é encontrada em apenas um único planeta de todo o universo, chamado Arrakis, que também é conhecido como Duna. E aí, dentro desse contexto de feudalismo espacial, nós vamos conhecer os personagens que vão nos conduzir, vão nos apresentar esse mundo e vão nos conduzir por toda essa história, essa dramática, esse universo todo, esses elementos todos que eu estou resumindo aqui o máximo possível que eu falei. Eu devo ter contado 1% do que é o universo de Duna até agora, mas acho que dá para entender a premissa. Então, falando dos personagens, nosso protagonista se chama Paul Atreides. Ele é um membro de uma dessas famílias de nobres, né, que gerenciam planetas a mando do imperador, a mando da organização toda lá. Ele é filho do Duque Leto, que é um dos administradores de planetas. E a jornada do Paul, ela vai começar justamente quando a sua família é designada para comandar, para gerir
o planeta de Arrakis, o planeta de Duna. Eles comandavam antes o planeta de Caladan e agora eles estão sendo transferidos para Arrakis por uma decisão do Imperador, que envolve algumas questões políticas e misteriosas por trás, que também fazem parte da trama. E aí eu não vou me adentrar muito nisso, no porquê disso, para não dar spoilers, beleza? Contudo, porém, entretanto, todavia, como eu falei, né, Arrakis é o único país que possui... o único planeta que possui a melange, a especiaria, a maior riqueza do universo. Mas... se fosse tudo bom, a gente não teria uma história interessante. É muito difícil de administrar Arrakis, além de todas as questões políticas, mas é muito difícil de cuidar desse país. É um país inóspito. Tô falando país o tempo todo. Que país, porra? Desse planeta. É muito difícil cuidar desse planeta, porque é um planeta inóspito. E é um planeta deserto. Duna... Arrakis é um completo deserto gigante com várias ameaças. Além da escassez de água, que aqui é considerado uma das maiores riquezas de que se é possível possuir dentro desse planeta, existem outros perigos também que são apresentados. Dá pra ver um deles aqui na capa, que eu vou falar um pouquinho depois. Mas fica aí o pequeno spoiler. Duna é um planeta complicado. E lembrem-se desse detalhe, da água. A maior riqueza que se é possível possuir dentro desse planeta. Isso vai ser importante mais pra frente e para toda a trama. Mas falando um pouco do Paul, ele não é uma pessoa comum. Ele é um jovem muito bem dotado e treinado em artes de combate, em artes de comando e tudo mais, assim como deveria ser um filho de um duque. Porém, mais do que isso, o Paul, ele foi doutrinado pela Irmandade das Bene Gesserit, que é um dos elementos mais incríveis de Duna, e ele aprendeu essa doutrina graças à sua mãe, a Lady Jessica, ou que é uma Bene Gesserit, e também pode ser conhecida como Dona do Meu Coração, porque essa personagem é espetacular. Mas enfim, o que são os Bene Gesserit, né? Tipo, esse elemento muito foda. Elas são uma irmandade que existe há milênios dentro do universo de Duna e é composta exclusivamente por mulheres. E elas têm uma influência em todo o universo, principalmente politicamente. Alguns as reverenciam e outros chamam elas de bruxas. Mas o importante é que elas possuem uma doutrina, que eu não vou aprofundar muito aqui para não dar spoilers, porque para mim esse é um dos elementos mais incríveis, chocantes, que você fica tipo do livro. Eles possuem essa doutrina, que consiste resumidamente em aperfeiçoar as habilidades humanas, levar seu potencial a um extremo, principalmente no que se refere à mente. E cara, isso é sensacional. A forma como a doutrina ela é mostrada pra gente através do Paul, através da Jessica e através de alguns outros personagens que vão aparecendo também, pessoas até que não são ligadas às Bene Gesserit, mas que conhecem suas lendas, seus mitos e tudo mais, é apresentado pra gente de uma forma muito orgânica e vai enriquecendo o mundo assim, tipo, não deve nem compor 5% ainda do que é toda a imensidão desse universo, tá ligado? É realmente um elemento muito rico. Cara, traz umas cenas muito fodas. E, pô, é um detalhe, tá ligado? É um detalhe que enriquece muito, assim, e que você vai aprofundando cada vez mais. Muito bom. An animal caught in a trap will gnaw off its own leg to escape. What will you do? Esses dois personagens que eu citei até agora são os principais que a gente vai acompanhar ao longo do desenvolvimento da história, né? O Paul, que é o protagonista, e sua mãe, a Lady Jessica. Pra mim, ambos são ótimos personagens, assim. Apesar do Paul me irritar fortemente em alguns momentos do livro, mas ele tem um bom arco de desenvolvimento, assim, que também não é muito clichê, tá ligado? Assim, pelo menos dos protagonistas de outros livros que eu conheci, ele tem um elemento que o diferencia dos outros, tá ligado? E aí isso é um pequenininho spoiler que se você não quiser saber, eu vou resumir muito, tá? Mas se você não quiser saber, pula pra esse minuto que tá aparecendo aqui na tela. Mas o que diferencia ele é o fato dele saber o que vai acontecer. E isso é um elemento muito importante pra história e faz com que ele tome ações que são um pouco diferentes, tá ligado? São ações que às vezes você pode talvez não esperar, pelo menos eu não esperava. A Jessica, ela é perfeita, eu amo ela do fundo do meu coração, sensata, inteligente, tudo de bom, mãezona, cara, personagem incrível. E, além do Paul e da Jessica, eu destacaria aqui mais 3 personagens, que é o Duque Leto, o pai do Paul, que também, tipo, cara, ele é um personagem interessante, mas eu acho que as ações que ele toma são o que torna ele um personagem muito rico, assim, e também o que ele precisa lidar ao longo da história, por causa das tretas políticas, então isso enriquece muito o personagem. A great man doesn't seek to lead. He's called to it. E além do Duque, eu também destacaria o Kings, que é um planeteontólogo. Pensa num paleontólogo, só que é um cara que estuda planetas. E é um cara mais ligado à ecologia, que também é um elemento muito importante na história. Ele é um personagem incrível, assim, tem um arco bizarramente foda. E, enfim, eu não posso falar muitas coisas pra não dar spoilers aqui, mas, tipo, é um personagem muito bom. E o outro é o Stilgar, que é um dos líderes da tribo
Fremen, que também é um personagem muito bom. Pra mim, esses 3 personagens junto com a Jessica são os personagens mais interessantes do livro e que vão trazendo os elementos que vão compondo a história, tá ligado? Construindo o universo. A gente vai sendo apresentado ao universo principalmente junto com eles, além de outros, mas esses são os que eu mais destaco, que vão apresentando os elementos que pra mim são os favoritos. Mas também não tem como eu não falar aqui da Zendaya, porque eu achei essa escolha de elenco essencial. Por mais que eu não goste muito da personagem que ela vai interpretar, assim, foi uma relação, tipo, eu acho que é muito pessoal minha, assim, tá ligado? Tipo, eu não fui com a cara da Shani, é o nome da personagem da Zendaya. Porém, quando eu vi o trailer e tava lá a Zendaya interpretando a Shani, eu fiquei com uma coceirinha na cabeça aqui pensando, bom, talvez eu não tenha me relacionado bem com a personagem e eu estou ansioso para ver essa interpretação, porque ela é uma personagem muito relevante para a história, principalmente em relação ao desenvolvimento do Paul, afinal eles formam um par romântico e tudo mais, mas ela também é uma Fremen, ela também apresenta os elementos dessa cultura, que para mim é meu elemento favorito do livro. Então, não sei, eu não gostei muito dela no livro, mas eu tô ansioso para ver como que vai ser essa interpretação da Zendaya e quem sabe seja uma personagem que se destaque. Eu precisava falar aqui porque eu gosto muito da Zendaya como atriz e eu acho que pode ser que salve essa personagem assim para mim. Não que ela seja uma personagem ruim, mas ela não me encheu os olhos como os outros também. E agora a gente vai falar do meu elemento favorito de Duna. E eu já citei ele aqui anteriormente, mas talvez você não tenha percebido o quanto eu amo, que são os Fremen. Quem diabos são os Fremen? Os Fremen são um povo nativo de Arrakis, o planeta deserto. Então, eles são nativos do deserto, eles conhecem o deserto, eles são humanos, são pessoas que se desenvolveram nas artes de sobrevivência mais sinistras possíveis, nas piores condições de sobrevivência possível e estão lá vivos, firmes e fortes, conhecedores de muita coisa e guardadores de muitos segredos. O que mais me encanta nesse povo é justamente a sua cultura, tá ligado? Como ela é bem elaborada e ela é construída de uma forma que serve muito pra você, tipo, imergir naquela tensão de estar naquele planeta deserto. Toda a cultura do povo deles tá atrelada ao ambiente em que eles se formaram, tá ligado? Eu vou explicar. Como eu falei lá atrás, que era importante lembrar, a água é um elemento muito importante em Arrakis. É um planeta deserto. Ter água é algo raro, é uma riqueza, tá ligado? Você pode medir riqueza pela quantidade de água que você possui em Arrakis. E os Fremen, mais do que qualquer pessoa do livro, eles sabem muito bem disso. Eles vivem diante disso diariamente, sobrevivendo no deserto. E vivem diante disso há muito tempo. Então, eles dão um apreço muito grande para a água, e isso é um elemento que molda as relações que existem dentro da tribo, além de sua cultura como um todo, até as coisas que eles acreditam, mas também tipo, a forma como eles se relacionam entre eles mesmos e vão criando vínculos e costumes e etc. E aí aqui eu vou destacar uma frase da tribo Fremen, um ditado Fremen, e não é um spoiler, eu acho que não vai atrapalhar nada, mas lembrem-se, é para demonstrar a imensidão disso, tá ligado? E lembrem-se dele quando vocês forem ler o livro ou quando vocês forem assistir o filme, que é o seguinte: a carne de um homem pertence a ele, mas a água pertence à tribo. Arrepiei tudo aqui. Cara, na minha opinião, o melhor momento do livro é justamente quando o Paul começa a entrar em contato com os Fremen e vai se aprofundando na cultura deles e vai conhecendo esses elementos vão sendo apresentados pra gente. Porque assim, é sutil, cara, acontece de uma forma sutil, é rico, ambienta todo, você, tipo, imerge naquilo, você se sente com aqueles personagens lá, tipo, passando por aquelas dificuldades e, tipo, entendendo a história por trás disso tudo. O melhor momento do livro, pra mim, os Fremen. E, muito relacionado aos Fremen, a gente entra em um elemento que é um pouco único, assim, de Duna, que é a ecologia. Duna é um livro que fala muito sobre ecologia. A gente pode associar, né, o que é o petróleo hoje aqui pra gente, a forma como a gente quer explorar e como isso danifica o mundo, também é a água lá em Arrakis e também a tal da especiaria que eu falei, o melange, que também tipo, é fruto da exploração lá dos interesses interplanetários, né? Então, o tema da ecologia é um tema muito abordado e é um elemento, cara, muito sutil e enriquece muito a história, principalmente por conta daquele personagem que eu citei que é um destaque, que é o Kynnes. Ele é o principal, assim, acho que o expoente dessa temática pra gente no livro, é a temática da ecologia. E ele vai apresentando ela pra gente com a história, um background bizarro e tal, e todo um plano muito sinistro e bem elaborado pra mudar as coisas do jeito que elas são. E
É incrível. E essa questão da ecologia, né, a gente consegue relacionar, tipo, a praticamente tudo. Porque os momentos tensos do livro são relacionados a isso, por conta das condições climáticas do planeta, a escassez de água, e entre outras paradas e outras questões que vão se somando, e a gente chega nessa questão da ecologia, tá ligado? Como um ponto importante. Também é nesse momento de contato com os Fremen que a gente conhece um dos elementos mais assustadores de Duna, os chamados vermes da areia. Eles são criaturas gigantescas que andam por debaixo da areia, são gigantescos mesmo, comem especiaria e destroem tudo, e são atraídos, que é um elemento assim que deixa tudo muito tenso. E, meu Deus, é muito bom. E são atraídos por vibrações, qualquer tipo de vibração no terreno que não seja natural. Lembre-se do que não seja natural, porque isso traz um elemento para a questão da sobrevivência incrível, bizarramente foda. E aí a gente ainda tem, sem contar os elementos religiosos que são apresentados dentro da cultura Fremen e fazem um link com as Bene Gesserit, assim, também, e outras questões do mundo, e vai enriquecendo ainda mais a trama. Cara, sério, eu tava escrevendo esse roteiro para fazer esse vídeo e é muito difícil, porque primeiro eu fiquei muito feliz, tem um tempo já que eu li Duna, foi no começo desse ano, e pegar para escrever, ver minhas anotações lá atrás e fazer algumas coisas novas, foi muito bom porque me deixou muito empolgado e eu lembrei o quão incrível é a história. Mas a questão é que as coisas, elas vão se somando, tá ligado? Tipo, vem aparecendo essa questão política, que venha religiosa, que venha de cultura e de povos e tribos e tudo mais. Isso é só o primeiro livro, eu não li os outros 5. Eu fiquei com muita vontade de ler agora, depois de fazer esse roteiro, para me aprofundar mais nessas paradas, mas tipo, eu não li porque tipo, eu tinha decidido que esse ano eu ia ler livros solos, tá ligado? Tipo, standalones. Queria fugir um pouco de sagas, mas eu li esse aqui porque um grande amigo me recomendou. Inclusive foi assim que eu conheci o livro, tá? Um grande amigo me recomendou. Sabe, tipo, os elementos vão se somando demais e é muito difícil de organizar as ideias, porque as coisas são muito bem entrelaçadas, é uma história realmente muito amarradinha. Então assim, sugestão de amigo aqui, leia Duna, vale cada página virada e vale cada ruga que você vai ganhar das expressões de choque, de emoção que você vai fazer lendo esse livro. Tem até um link aí na descrição também se você quiser comprar o livro, essa edição aqui. Então clica aí, compra o livro e lê Duna. Chegando aqui no momento quase que final do livro, considerações gerais. É um livro cheio de camadas, muita riqueza de detalhes, as tramas políticas são profundas e muito bem elaboradas também. Além disso, o universo dispensa elogios por conta de sua magnitude e tudo é muito bem amarradinho, como eu falei. E os personagens também são muito bem desenvolvidos e você cria um vínculo muito forte com eles e torce por eles e chora com eles e... Agora, se eu fosse obrigado a falar algo negativo de Duna, pra também não falar aqui só exaltar o livro, eu falaria que o Paul pode ser bem irritante às vezes, pelo menos pra mim, teve umas horas que eu ficava, meu Deus, eu quero te socar. Isso eu acho que faz parte, sabe, do envolvimento com o personagem, mas tem hora que dá vontade de socá-lo. E a parte final do livro, onde tem uma grande batalha assim e tal, eu achei um pouco corrido. Pelo menos na minha memória, assim, eu lembro de até comentar com o brother que me recomendou que eu achei essa parte um pouco corrida e tal. Talvez um dia que se eu reler, eu possa reconsiderar isso, mas eu achei um pouco corrido, poderia ter sido mais, não sei, mais gradual as paradas. Alguns elementos foram um pouco apresentados muito rápidos ali no final, na minha opinião. Mas fora isso, magnífico. Então, mais uma vez, leia Duna. Então, antes de passar minha mensagem final aqui, se inscreve no canal, deixa o like aí se você gostou desse vídeo, que vai me ajudar muito no trabalho, e também, se você se inscrever, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Espero fazer muitos mais vídeos aqui, a rotina tá complicada, mas vai rolar. Então, muito obrigado por você que tem assistido, e minha mensagem final não poderia ser diferente. Leia esse livro maravilhoso, que o filme aí nos espera, e o trailer tá muito bom, e eu acho que vai ser incrível. Então, grande abraço. Beijinho do verme. Fear is the mind killer. Where the fear is gone, only I will remain.